Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de toda a igreja. Amém. Aleluia. É motivo de alegria que estamos se reunindo para adorar e exaltar a palavra do Senhor. Sem mais demora, peço que os irmãos abram sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Confesso que passei 2 madrugadas orando para que Deus revelasse a palavra e Deus falou no meu coração para compartilhar esta palavra. Culto, aleluia, de missão. E aqui, aleluia, é uma palavra para preparação do nosso coração, para estarmos preparados para sair em missões. Amém? O título desta palavra, aleluia, é exaltação, a conversão e a liberdade do cristão. Amém? Todos acharam que glória a Deus? Quem não achou diz amém. Amém. Glória. É mistério. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eis que se põe um contra o outro, para que não faceis o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Amém? Poder sentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Esta palavra, aleluia, ela é bem forte e eficaz para a nossa santificação. Ela vem nos relatando que há uma grande luta espiritual a partir do momento que nós tomamos uma decisão de andar com Cristo. E que essa decisão, aleluia, dentro de nós começa uma batalha e uma guerra. E que esta batalha, esta guerra, vence aquele que você vai sustentar. Se você, aleluia, buscar sustentar a carne vai vencer. Mas se buscais vós, aleluia, oh glória, sustentar o Espírito Santo, ele vencerá. Aleluia. Nunca devemos, aleluia, a buscar, averiguar tais ensinos, aleluia, inclusivamente pelo vosso entendimento. Vemos que a Bíblia diz que nós não devemos buscar, aleluia, qualquer ensino. Por quê? Porque Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos dá um entendimento. Amém? E por esta razão, aleluia, em questões e padrão da verdade e do verdadeiro cristão. Versículo 19 diz: porque a obra da carne são manifestadas como prostituição, aleluia, impureza, lascívia, glória a Deus, idolatria, feitiçaria e desamizade. Temos que buscar muita amizade, meus irmãos. Temos que buscar muita amizade com Cristo. Temos que nos manter em comunhão, pois a palavra nos ensina isso. Amém? Amém. E por fim, aleluia, mulação, ira,
inveja, aleluia, bebedice, são alimento da carne. Se nós olharmos, aleluia, a palavra do Senhor é para que nós viemos fugir de tais pecados, fugir de tais práticas, fugir daquilo que realmente vai nos afastar de Cristo. Para crescermos, aleluia, na obra do Senhor, nós temos que entender e aprender quem nós vamos sustentar. Você pode perguntar, pastor, mas o crente pode fazer tudo? Pode fazer tudo, mas nem tudo me convém. Verdade. Tudo você pode fazer, mas nem tudo lhe convém, porque para chegar ao céu o caminho é estreito. Amém? Amém. Portanto, o alimento do Espírito Santo, que são, aleluia, qual os frutos? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, aleluia, fé, mansidão. Olha como é lindo. Então não é difícil nós buscarmos sustentar o Espírito Santo. Por quê? Porque se Deus nos deu poder, se Deus nos deu autoridade, aleluia, e nos coloca na nossa mão o fruto, que fruto é esse? É o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Para nos tornarmos verdadeiro, aleluia, obreiro da casa do Senhor, nós devemos, aleluia, sustentar o Espírito. Aleluia. Quando nós buscamos sustentar o Espírito, nós vamos viver como o Espírito, vamos andar como o Espírito, Aleluia. vamos falar como o Espírito. Nós sabemos que o Espírito Santo, aleluia, foi o consolador que Jesus deixou, para que nós não venhamos andar perdidos, ou se perder, ou se aprofundar, ou alcançar a condenação eterna. Amém? Amém. Jesus deixou quem? O Consolador. Para quê? Para que nós venhamos nos manter em santificação. Esse texto, como texto da Bíblia Sagrada, aleluia, ele é maravilhoso. Se nós olharmos, aleluia, em Mateus, aleluia, capítulo 24, versículo 3 diz: mas aquele, aleluia, que permanecer até o fim será salvo. Aleluia. Este é o evangélico, aleluia, do reino, que será pregado a todo mundo, e um testemunho a toda a gente. Vemos, temos que permanecer. Temos que permanecer fiel. Aleluia. Temos que nos permanecer, aleluia, na presença do Senhor. Você pode falar, pastor, mas não é fácil. Aleluia, oh glória. Não é. Porque se fosse fácil, aleluia, Deus não tinha enviado o seu Filho Verdade. para morrer por nós, para perecer por nós. Por quê? Porque seria fácil. Por isso que a palavra do Senhor, aleluia, é para que nós viemos permanecer fiel, firme. Aleluia. Oh glória. Lucas capítulo 14, versículo 33. Glória a Deus. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Oh, glórias. É forte, igreja, essa palavra. Porque se você for analisar, nós já pegamos com tantas coisas. Verdade. Coisa que às vezes nós pensamos, aleluia, que aquilo é bom. E não queremos renunciar àquilo. Quando nós não queremos renunciar, automaticamente nós estamos sustentando a carne. Verdade. Quando nós aprendemos que renunciar tudo, aleluia, aí nós passamos a sustentar o Espírito Santo. Aleluia. Porque quando você começa a renunciar, aleluia, você está sendo obediente. Verdade. Você está entrando, aleluia, no padrão de Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor, igreja, ele tem padrão. A palavra do Senhor, aleluia, ele tem ordenança. Ele tem organização, aleluia. A casa do Pai, aleluia, não é para nós levarmos da nossa maneira, mas sim da maneira que o Espírito Santo nos guia. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Aleluia. Agora imagine eu confessando que o Espírito Santo habita em mim e eu vou sustentar a carne. Imagine eu dizendo, o Espírito Santo habita em mim, aleluia, mas eu não largo as práticas pecaminosas. É muito fácil você chegar e dizer, aleluia, eu amo a Deus. É muito fácil você chegar e dizer, eu amo o irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas o difícil é demonstrar verdadeiramente. Porque a gente não conhece o coração do irmão. Verdade. A gente não consegue ler o pensamento do irmão. Às vezes pode chegar e se aproximar de você, aleluia. Uma pessoa ele pode dizer, eu sou cheio do Espírito Santo. E tenho algo para falar para você. Ainda blasfemo contra o Espírito Santo, porque ainda diz assim, Deus manda te falar. Que o ensino lá do teu pastor não está certo, está errado. Uma coisa ele falou a verdade, ele está cheio do Espírito, mas só que não é o de Cristo, é o Espírito enganador. Por isso que a palavra do Senhor ele fala para que nós devemos renunciar, porque quando nós renunciamos, aleluia, quando se levanta o falso profeta, você vai entender e você vai conhecer que aquilo não é de Deus. Verdade, Jesus. Aleluia. Quando nós renunciamos, aleluia, a carne, as práticas pecaminosas, nós passamos a ter uma visão. Que visão é essa? Aleluia, uma visão espiritual. Até uma pessoa, aleluia, que chega e diz assim, não, eu sou teu amigo, eu quero tua felicidade, eu quero teu bem. Mas se no coração realmente ele quer ao contrário, você vai sentir. Por quê? Porque você renunciou à carne e sustentou o Espírito Santo. Aleluia. Para nós termos uma visão, aleluia, de um verdadeiro missionário, de uma verdadeira missionária, nós temos que compreender isso. Porque ser missionário não é só dizer, eu sou missionário. Não, ser missionário é renunciar a tudo aquilo que te leva a afastar de Deus. Ser missionário é aquilo que te leva, aleluia, a se aproximar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Com glória. Aleluia. A gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe, aleluia, o que a gente quer para nós mesmos. Quantas pessoas já se levantaram, aleluia, depois que você se converteu e disse que você não ia aturar, disse que você não ia permanecer. Por
Síria outrora. Numa época que você era pecaminosa, numa época que eu era pecador. Então a única história que ele vai ter sobre você é só do passado. O presente, aleluia, ele não tem como falar. Por quê? Porque o presente só pertence a Deus. Aleluia. E foi ele que escreveu a sua história. Foi ele que mudou a sua história. É ele, aleluia, que faz, age para você e eu. Aleluia. A palavra fugir, renunciar, ela é forte. Ela é forte. Aleluia. Porque tem pequeno gesto, aleluia, não vai te levar para o inferno. Não leva. Mas às vezes nós nos prendemos, aleluia, as coisas pequenas quando nós éramos do mundo. E nós temos que renunciar isso. Aleluia. O que, pastor? Por exemplo, Ave Maria. Tem um crente Ave Maria. Pastor, tem. Porque qualquer coisinha, Ave Maria. Pastor, eu vou para o inferno porque eu falo isso. Não vai, aleluia. Estamos falando de renunciar à prática passada. Aleluia, Jesus. Porque o inimigo não pode te condenar, aleluia. O inimigo não pode te levar para o inferno. Por quê? Porque você já confessou o Senhor como o único salvador da sua vida. Glória Amém? a Deus, aleluia. Mas temos que aprender. Temos que aprender. Porque o Senhor, quando eles nos buscam, que eles nos aceitam com todos os nossos defeitos, e o lindo é, Ele nos ensina, aleluia, a confessar, a dizer, aleluia, eu aceito o Senhor como meu único Salvador. Aleluia. Mas se você for se aprofundar, aleluia, é porque Ele é tão humilde, Ele é tão bondoso. Porque se analisarmos, o certo é, Jesus me aceitou com todos os meus defeitos. Jesus me abraçou. Jesus me separou. Glória a Deus, aleluia. O significado, nova criatura. Aleluia. A Bíblia diz que depois que nós aceitamos o Senhor, nós nos tornamos o quê? Nova Criatura. Agora imagine eu lá na igreja dizendo, eu estou renovado. Eu sou nova criatura. Mas não renunciei a algumas práticas. Pastor, o senhor está falando comigo? Não, estou falando com a igreja, porque o Espírito Santo está ensinando como ser um verdadeiro, aleluia, obreiro, ser um verdadeiro evangelista, ser um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Porque às vezes, para nós, verdadeiro adorador é chegar aqui e louvar o hino e toda a igreja levantar. Para nós, verdadeiro adorador, aleluia, é chegar um pregador e pregar no fogo e toda a igreja levantar. Aleluia. Aleluia. Mas o verdadeiro adorador é aquele que ele chega e diz assim, eu renunciei tudo que me leva a afastar de Deus. Aleluia. Muitas pessoas, aleluia, às vezes chega até a confessar o Senhor. Não é porque o Espírito Santo tocou nele, não, é porque o Espírito Santo tocou em quem está perto dele. Por emoção, aleluia, ele chega até a aceitar. Glória a Deus. Mas amanhã não se afirma. Porque é mais fácil para ele se afastar do que ele renunciar.
Então nós temos que renunciar. Aleluia. Temos que renunciar. Quando nós renunciamos, a gente sabe aonde vamos colocar os nossos pés, com quem nós vamos falar, quanto minuto nós podemos falar. Porque a palavra do Senhor, Ele não ensina nós, aleluia, a não abraçar quem está lá fora, não. Ele ensina nós levar a palavra. A palavra diz: levais a palavra a toda criatura. Mas vamos lá. Se eu, como servo do Senhor, vai passando uma pessoa, um drogado, e eu fui libertado da droga para a glória do Senhor, mas ainda não renunciei, eu posso ir para a boca de fumo pregar a palavra de Deus? Não. Posso, igreja. Por quê? Porque eu ainda não renunciei. Verdade. Para que eu possa levar a palavra, aleluia, para aquele drogado, aleluia, se converter, primeiramente eu tenho que renunciar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando para a igreja? Aleluia. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe a cada prática que nós temos, cada prática que nós vimos fazendo, aleluia. Quando Deus me deu esta palavra, aleluia, eu disse: esta palavra ela é boa, é um pouco dura, mas é para que nós vamos aprender que não é do jeito que a gente quer. Glória a Deus. Porque se fosse pela maneira que eu quisesse, aleluia, esta igreja estava transbordando. Se fosse da minha maneira, cada um que chegou e confessou o Senhor como Salvador não tinha desviado. Verdade. Mas não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. Aleluia. Porque a partir do momento, igreja, que nós confessamos ao Senhor, nós temos que buscar. Não é viver em Cristo, mas é Cristo viver em nós. Eu louvo a Deus por cada oportunidade que Ele me dá. É gratificante poder chegar aqui, aleluia, e Deus me dá esta grande honra de ser usado pelo Espírito Santo. É fácil? Não é. Cada um de nós, igreja, nós temos que renunciar a algo. Quem você precisa renunciar hoje? Aleluia. Ao que precisa ser renunciado? Vocês estão entendendo a mensagem? Glória a Deus. Tem que renunciar. Tem que renunciar. Nós não somos covardes, não, nós somos, aleluia, é uma nova geração. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele não escolhe, aleluia, pessoas que são covardes, não. Ele procura pessoas que têm um coração, aleluia, quebrantado. Glória a Deus. Ele escolhe a você mesmo, que o mundo não dá valor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o que Deus mais gosta de fazer é preparar. Deus ama preparar, aleluia. Ele ama encher. Então, quando nós somos separados para a obra do Senhor, a qual o Senhor pega, separa para ser consagrado como obreiro da casa do Pai, nós temos que entender uma coisa: nós fomos consagrados não foi porque nós somos bonitos, Glória a Deus. não é porque eu trabalho mais na casa do Senhor, não é porque eu coopero mais na casa de Deus, não. Nós somos separados porque o Espírito Santo se agradou de nós. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus te separou para essa obra, igreja, não foi para ver o inimigo zombar da tua casa, não, americano. Não foi. Deus não te separou para esta obra, aleluia, para amanhã as pessoas estarem defamando a sua vida, o seu nome. Não. Então zere o seu nome. Aleluia. Cuide do seu nome.
Cuide da sua vida santificadora. Por quê, pastor? Porque às vezes nós olhamos, aqui está tão bom esse ambiente, aleluia. Glória a Deus. Cada louvor lindo que já passou por aqui, está por aqui, entrou no nosso coração, transbordou. E agora estamos nos alimentando com a palavra poderosa de Jesus. Mas quando você sair daqui, aleluia. Glória a Deus. Quando você chegar na sua casa, aleluia, que você vai se deparar com coisas que está lá que não é cabível ao Senhor. Pastor, o que você quer dizer isso? Pessoas que ainda não se converteram. Verdade. Pessoas que ainda, aleluia, da sua família, que ainda não confessou o Senhor como Salvador. Pessoas que te confrontam por te conhecer dentro de casa. E eu não falo isso, aleluia, porque vejo acontecer. Eu falo isso porque acontece comigo, aleluia. Eu sou confrontado na minha casa. Sabe por quê, igreja? Porque nós, aleluia, não somos perfeitos. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos todo o direito de buscar a perfeição do Senhor. O apóstolo Paulo falou isso. Sejais meus imitadores. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo buscou imitar de todas as maneiras Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tem essa autoridade. Aleluia. Nem todos que moram na tua casa, aleluia, têm o brilho do Espírito Santo. Mas não tem. Glória a Qual é a Deus. diferença? Buscar a presença do Senhor é isso aí. É aprender a lutar, aleluia, em casa. Porque aqui você não vai lutar. Aqui você vai se alimentar. Glória a Deus. Aqui você vai ser cheio do Espírito Santo. Aqui você vai transportar, aleluia. Então esta palavra é para todos que estão ouvindo. Esta mensagem do Senhor é: renuncie tudo que tu tens, para que eu possa te usar, para que eu possa te capacitar, para que eu possa te levar em locais, aleluia, que pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim: ei, esse é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a palavra diz que nós devemos, aleluia, sustentar o nosso testemunho, é muito forte, igreja. Aleluia. Como é que está o nosso testemunho para Cristo? Porque as pessoas que te veem fora, aleluia, fala de você ou fala de mim. Pastor, mas tem uma pessoa por lá que me defamou. Dê glória. Pastor, tem um irmão que me perseguiu. Dê glória. Aleluia. Pastor, tem um irmão que quer puxar minha rasteira. Dê glória. Pastor, tem uma irmã que quer puxar meu tapete. Dê glória. Sabe por quê? Sabe por que ela quer puxar meu tapete? É porque o nível espiritual dela não está da tua altura. Porque se tivesse, ela não queria buscar o tapete. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Renunciar. Aleluia. Quando nós renunciamos, aleluia, nós somos perseguidos. Quando nós renunciamos, aleluia, Satanás se levanta contra a nossa vida. Pastor, mas eu sou ainda aquele crente que se pisar no meu pé, glória! Eu vou para o inferno, pastor? Vai não! Mas renuncie. Aleluia. Porque nós não podemos andar zangado. Quem está de bicuda, tem na cara do cão. Glória a Deus. Porque ele sim, você pode estar de bicuda. Aleluia. Pastor, mas eu tenho medo do cão. Não tenho não. Por quê? Porque ele é um ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Ele não pode tocar na tua vida. Ele não pode tocar na tua família. Então, como missionário, aleluia, como obreiro desta casa, usa a autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. Aleluia. Não tenha medo. Sabe por quê? O grandão da Galileia
Aleluia. É Ele que anda contigo. Aleluia. Não devemos ter medo. Tem crente que tem medo de morrer. Misericórdia. Como é que tu vai para o céu? Se não morrer, vive, vai, não vai. Aleluia. E nós servimos um Deus o quê? O Deus da? Vida. O Deus da? Vida. O Deus da? Vida. É porque nós não morremos. Glória a Aleluia. Pastor, eu vou virar pedra? Não. A Bíblia diz que nós vamos dormir para acordar em Cristo. Aleluia. Aleluia. Então a morte não existe para nós. Glória a Deus. A morte é lindo isso aqui, ó. A morte é ela que vem para nos levar para estar com Cristo. Porque a Bíblia diz, aleluia, pecado não entra no céu. O corpo não entra. Nós temos o quê? A alma, E o Espírito. o espírito e o corpo. E o corpo vai para o céu. Não. A alma vai para o céu. Não. E o espírito. Sim. É isso que nós temos que entender. Glória a Deus. Se o Espírito Santo habita em mim, aleluia, eu já confessei o Senhor como Salvador. Então eu tenho que renunciar tudo aquilo que sustenta a carne. Verdade, Jesus. Eu tenho que renunciar. Porque se eu não renunciar à igreja, a Bíblia fala que eu não vou fazer parte do reino de Deus. A Bíblia fala que se eu não renunciar, aleluia, nem discípulo eu vou ser. Olha, igreja, este culto é o quê? Preparação. Aqui são as armas que Deus está te dando. Para quê? Para vencer o pecado, para vencer a idolatria, para vencer a macumbaria, para vencer o cigano. Tudo aquilo que faz parte de Satanás, Deus está te armando nesta noite. Aleluia. É assim. Sabia que aqui tem irmão que diz assim: ah, eu não estou preparado para isso não. Ah, eu sei missionário? Não dá para mim não. Mas dá, igreja. Porque você já confessou o Senhor. E a Bíblia diz, aleluia, o Deus que eu sirvo, aleluia, Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Ele nunca perdeu uma guerra. Aí tu acha que Ele vai te perder para Satanás? Vai não. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. A igreja entendeu a mensagem? Amém. Temos que fazer o quê? Renunciar. Renunciar o quê? Pecado. As Renunciar o que mais? práticas pecaminosas. Temos que renunciar. Aleluia. Temos que renunciar. Imagine um cristão passando por um e se benzendo. Eita glória! Tem crente que ainda se benze. Renunciar. Porque não precisa isso. Nós temos um Jesus Cristo. Glória a Deus. Imagine eu como pastor pregando a palavra de salvação. Vou passar por uma escada. Misericórdia. Cemitério. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém, Jesus. Glória a Deus. É Deus que te dá força. É Deus que te dá o sustento. É Deus que te dá a vitória. É Deus que te dá a salvação. É Deus que te dá o batismo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Falta 10 minutos para as 9 horas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode passar. Aleluia. Para você, que esta palavra falou com você. Glória a Deus, Jesus. Que coloque no seu coração: eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não olhe para as críticas nem para os ataques, igreja. Porque se eu fosse olhar, eu não estava aqui não. Aleluia, Jesus. Eu já peguei nome de macumbeiro. Eu já peguei nome de Lucifer.
Disseram que os milagres que estavam acontecendo nas igrejas era o cão que estava me usando. E eu acreditava. Mas Deus veio e falou comigo: ei, tu és melhor do que eu. Porque Jesus Cristo também foi acusado de Lucifer. Foi chamado de Beuzebu. Aí nós cristãos, quando um passa é macumbeiro, queremos andar. Verdade. Porque eu me chateei. Isso não aconteceu com ninguém, aconteceu comigo. Porque eu ser julgado, apontado, condenado, isso tudo a gente vai passar. Mas o melhor, debaixo do céu. Aleluia. Porque arriba do céu, aleluia, com Cristo, a gente não vai passar isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai chegar lá, vai nos abraçar. Aleluia. E a Bíblia diz que nós vamos ser chamados, por 1000 anos, ser chamados de sacerdote. Glória a Deus. Imagine, nós lá, 1000 anos, Deus cuidando da gente ali, nos abraçando. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia. Se tem algum irmão que está precisando de uma oração, porque para a missão vai ser nesta casa. Eu creio que o Senhor vai encher de um poder tão poderoso, meu Pai, que aonde ela andar, com quem falar, vão se converter. Porque o Senhor é o Senhor que enche, é o Senhor que capacita, meu Pai. Então, com autoridade concedida a mim, meu Pai, eu profetizo prosperidade espiritual na vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que neste momento, meu Pai, aleluia, aquele inimigo que está na casa dela, Senhor, caia por terra. Porque a partir do momento que ela colocar o pé, aleluia, o inimigo vai bater em retirada. Porque ela vai sair daqui cheia de unção, é cheia de poder, é cheia de autoridade. Alicã, porque o Senhor é fiel na vida dela. Pai, eu também peço ao Senhor, toque, meu Pai celestial, na saúde dessa sua filha, meu Pai. Porque ela está aqui, Senhor. O Senhor conhece ela mesmo antes dela nascer. E eu lhe peço, meu Pai, que a unção que está sobre mim venha passar para o corpo dela. E que cuide, Senhor, da pressão, daquilo, Senhor, que vem entristecendo ela, daquilo, meu Pai, aleluia, que quer tirar ela da sua presença. Porque ela é falha, nós somos falhos. Mas o Senhor, meu Pai, separou ela. A prova é que a família serve ao Senhor. E eu creio, meu Pai, que eu vou ver ela no reino de Deus, em nome de Jesus. Pai, também está aqui seu filho, Senhor. Agora um jovem, aleluia, que está na direção, meu Pai, do grupo de jovens, geração eleita. Peça ao Senhor, meu Pai, que capacita ele. Que as palavras negativas, meu Pai, venham cair por terra. Que momentos, meu Pai, que ele se aborrece com a mãe dele, meu Pai, que a partir deste momento, meu Pai, eu peço, dê uma autoridade, aleluia. Para que não venha agir no coração dele. Para que não venha ficar no coração dele amargura, nem ira. Porque a Bíblia nos ensina: irais, mas não pecais. Por isso eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que coloque sobre ele esta autoridade, Senhor, para que possa estar aqui em missão, ganhando algo para o seu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, volte estar aqui seu obreiro, Senhor. Pai, já foi separado para a sua obra. E que neste momento eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia sobre ele uma autoridade, porque ele é um obreiro de valor. Ele não se impõe, meu Pai, a trabalhar para a sua obra. Então peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a armadura do Senhor, Deus Pai poderoso, Criador do céu e da terra, esteja sobre a vida dele. E que lhe peço mais, Pai, além da unção trabalhada sobre a vida dele, peço, abra a porta de emprego para ele. Abra a porta, porque a sua palavra diz que o Senhor abre porta aonde não há, aleluia. E que ele é seu servo, aleluia, e precisa, meu Pai, não só espiritual, mas também físico. Então eu peço
esse nome de Jesus Cristo agora. Arabam, Dorecão, Dorecão, Dorecão. Arabam, Baracão, Duri, Arabam. Didi, Duri, Sicão. Porque o Senhor é fiel na vida dele. Então que neste momento, meu Pai, está sendo derramado sobre ele uma unção. E creio que esses dias, aleluia, ele vai receber uma notícia de portas abertas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui sua filha, meu Pai. Vós conhece, meu Pai, a vida dela. Vós conhece tudo, até o pensamento. Eu peço ao Senhor, se o Senhor separou ela para a obra, se o Senhor trouxe ela para a sua obra, pois dá-lhes autoridade, Senhor, para vencer tudo aquilo que se levanta contra ela. Aleluia. Fuxico, fofoca, aleluia. Porque até no serviço ela é perseguida. Por isso que eu oro e peço ao Senhor, Pai, derrama sobre ela, Senhor, a unção, uma autoridade, porque ela precisa, e ela sabe que precisa. Ela sabe as palavras que ela falou que não foi de seu agrado. Por isso ela veio aqui, renunciar a combarada lá, manada aqui, Senhor Celestial. E quando nós renunciamos, meu Pai, a Bíblia diz que o Senhor dá um poder sobre a mão do campo. Então que o Senhor agora neste momento, Senhor, eu lhe peço, mude a atitude, mude o seu, mude o mover, rabá, dabá, do campo. Mude, aleluia, porque só o Senhor tem o poder para fazer isso. Então faça, meu Pai, porque a Bíblia diz que o Senhor, papai, é fiel. E a promessa não é só para ela, mas sim para toda a família. Banda, manaricã, curicã. Assim voz é para os filhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles, meu Pai, que estão ali, sejam tocados, sejam compactados. O Senhor sabe quem precisa e quem não precisa. Então que neste momento nós oramos e peço, abençoe a cada um. Visitante que o Senhor trouxe até aqui, abençoe ele tremendamente e toda a sua família, para que possa ser abençoado. Que aqui nós agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quem crê na salvação, dê um glória gostoso. Quem crê na sua família vai morar no céu, dê um aleluia. Diga assim: perdeu, Satanás. Oh, glória. Deus salve para Jesus, que ele merece. Obrigado, Senhor. Eu posso das vezes. Glória a Deus. Vamos poder receber a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. E quero dizer para os irmãos, sou filho de Deus. Filho de Deus. Deus cuida de cada um de nós. Aleluia. Deus não dorme. Deus não dorme. 24 horas olhando para cada um de nós. Amém? Se acontecer coisas boas, Deus está olhando para nós. Glória a Deus. Se acontecer coisas ruins, Deus está conosco, olhando para nós. Amém, irmão? Deus está com cada problema de cada um já escrito o que Ele vai fazer. Basta ter paciência e buscar a presença de Deus. Amém? Vou passar o microfone para o pastor da igreja e ele vai dar o final. Glória a Deus. Que culto maravilhoso, né? Palavra maravilhosa. Evangelho é isso. Deus continua abençoando os pastores que estão acompanhando. Deus continua usando vocês cada dia mais e mais em nome de Jesus. Deus continua abençoando toda a igreja presente que esteve aqui nesta noite. Vamos finalizar orando e orando pela nossa irmã Weslane, que está no hospital para ganhar neném. Aleluia. Vamos estar orando pela vida dela. Se não ganhou, mas creio que não vai estar muito longe mais não. Em nome de Jesus. A Cauana está com ela, o Wesley ficou com o Samuelzinho e o Breno está aí, ansioso.
Glória a em Deus. casa, no Wesley, para Agostinópolis. E nós continuamos fazendo e cumprindo o ritmo do Senhor. Aleluia. Tenho certeza que até o final do ano Deus irá salvar muitas almas neste lugar, em nome de Jesus. E pode ser muitas pessoas de nossas famílias, Glória a em Deus. nome do Senhor. Amém? Segue as programações. Amanhã temos tempo de oração. Terça-feira, culto de ensino na palavra. Quarta-feira não temos programações aqui. Quinta-feira, o segundo dia da nossa campanha, revestido de poder. Sexta-feira, o culto na casa da nossa irmã Virgínia. E domingo que vem vai ser o culto de Santa Ceia. Aleluia. Depois da semana eu quero tirar um tempo para nós fazer uma reunião com os obreiros em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor. São 9:05. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti essa noite. Te louvamos, ó Deus, primeiramente pela Tua palavra que foi ministrada, e ela não sai vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz, cumpre o propósito a qual o Senhor ministrou nos nossos corações. Continue levantando mais vida nesta obra, compromissada com o Teu reino, com a Tua palavra. Eu sei o Deus que fez a promessa para cada um de nós, o Deus que fez a promessa para esta obra. Eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor irá fazer o que tem para fazer, ó Pai, neste lugar. Continue abençoando a Tua igreja, os Teus filhos, nos conduz em paz, em segurança. Não deixe que nenhum dos Teus filhos se perca, não deixe nenhum mal chegar até a tenda, a casa dos Teus filhos, mas continua guardando, continua livrando, abençoando, abrindo as portas que estão fechadas, dando saúde àqueles que estão enfermos, alegrando aqueles que estão tristes, levantando os caídos, e continue, ó Deus, usando os Teus filhos para a glória e a honra do Teu nome. Abençoa o parto do nosso irmão Wesley, Senhor, que venha ser um parto de alegria, um parto abençoado, e que nenhuma complicação venha acontecer, mas que venha ser bem sucedido aquele parto, no nome de Jesus. É o que nós Te pedimos, ó Deus, e visita aqueles também que não puderam vir, Senhor, o Teu Espírito Santo possa fazer a obra na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos, sempre juntos dizemos amém. Está terminado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.